Só nos resta aprender. Vamos lá? Não há tarefa mais gratificante para o espírito do que o aprendizado, do que o crescimento, do que a realização de tantos potenciais que nós carregamos dentro de nós. Essa realização, esse crescimento, essa elevação, essa iluminação, tantas são as palavras que a humanidade tem usado para o seu crescimento, desenvolvimento espiritual. Qual será o caminho para esse tão almejado objetivo? Inúmeras são as filosofias, as religiões, as doutrinas, os livros, os gurus que se colocam como caminhos, como o meio de alcançarmos tão nobre objetivo. E qual será o melhor deles? Jesus traz uma reflexão hoje para que nos ajude a pensar a respeito dessa nossa trajetória, dessa diversidade de caminhos, qual é o melhor caminho. Ele coloca de uma maneira geral para a gente, lá em Mateus 7, versículos de 13 a 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. É muito interessante pensarmos a respeito do caminho que a maioria segue, do caminho que todo mundo cumpre como um biombo, um esconderijo atrás do qual nós muitas vezes tentamos justificar as nossas opções. Pode-se dizer que a criança, para poder falar, por exemplo, imita os adultos que estão à sua volta. Todo aprendiz de uma certa profissão, de uma certa habilidade, também vai imitar um padrão, um modelo que lhe for apresentado. A imitação é realmente um método praticamente universal de nós adquirirmos uma habilidade específica, uma situação, tomar uma decisão. Mas e a boa decisão? E o caminho da virtude? Onde nós encontramos o parâmetro para isso? Já que na Terra somos praticamente todos balizados por baixo, todos aprendizes. Não há praticamente no nosso círculo pessoal o modelo, o guia. Há por toda a humanidade, nunca uma coletividade deixou de ter um orientador espiritual. Gurus, pajés, xamãs, sacerdotes, benzedeiras, sempre houve alguém que por si ou como médium, como instrumento do alto, orientou as coletividades. E é aí que a gente pode encontrar um caminho comum nas diversas doutrinas, um caminho essencial nas receitas, nos caminhos apontados pelos luminares. Kardec também foi nessa mesma linha quando ele buscou esse caminho de elevação espiritual e obteve uma resposta dos espíritos de luz que justamente apontam para essa ancestralidade, para o fato de ser tão conhecido o melhor caminho da nossa evolução. A resposta foi um sábio da antiguidade já
vos disse, conhece-te a ti mesmo, foi a resposta, que Jesus já tinha referendado, que estava no oráculo de Delfos há mais de 500 anos antes de Cristo, e que os sábios de antes do oráculo de Delfos já tinham recomendado. Ou seja, conhecimento próprio é o grande caminho, a grande mensagem, o grande livro que, lido, compreendido e praticado, será o nosso grande caminho de evolução. Nós podemos comparar esse processo a alguém que numa grande cidade, violenta, hostil, difícil, com diversos códigos, diversos entendimentos, inúmeros caminhos, quisesse chegar num bairro, o bairro da Paz, buscasse mapas e inúmeros caminhos lhe fossem apresentados como os melhores. Mas os vendedores desse caminho seriam frágeis porque eles mesmos não os teriam trilhado. Imagine essa situação. É muito parecido com o caminho dos sacerdotes, dos líderes religiosos que pregam um procedimento, pregam um caminho que eles mesmos não seguem. Bem difícil para a gente se orientar qual é o melhor caminho, qual dos mapas, qual das escrituras sagradas, quais as escrituras sagradas são as melhores para orientar o meu caminho. E essa pessoa que quisesse buscar esse nosso imaginado bairro da Paz, andasse nos diversos caminhos e, seja porque ele mesmo se distraiu, seja porque os mapas, as escrituras estivessem distorcidas pelos próprios vendedores, nós nos perderíamos no caminho. No campo religioso, é muito comum que os seguidores de todas as doutrinas sejam orientados de uma forma que se percam no meio do caminho, parecendo que práticas como o batismo, a crisma, a comunhão, o casamento, a extrema-unção, os sacramentos dentro do catolicismo, por exemplo, parecem que eles são um caminho seguro para a nossa elevação espiritual. E qualquer pessoa em sã consciência sabe que cumprir ritos não nos faz melhores. Dentro do protestantismo, também somos orientados que, se pagarmos o dízimo e se louvarmos a divindade, nós também estaremos no caminho seguro da elevação. Mas também qualquer pessoa com lucidez sabe que pagar o dízimo para os pastores, enriquecer as igrejas em máquinas muitas vezes distorcidas, que compram impérios, palácios, não é um caminho de elevação espiritual. Mesmo o louvor por si só também não é, e isso diz o próprio Jesus, quando fala: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, disso tudo, dessa imagem do buscador do bairro da Paz, nós poderíamos formular a seguinte situação: ele, o buscador, ouviria dizer à sua volta que os veículos dos buscadores possuem dentro de si um sistema, como os atuais GPS, em que o veículo se conecta com o alto
e encontra e produz e fornece a localização e o caminho. É bonito a gente pensar nisso. Inclusive a palavra autoconhecimento, que é o nosso grande caminho de elevação, dá um duplo sentido saboroso, porque no caso seria o conhecimento do nosso veículo, o auto, o conhecimento do automóvel. Para além desses processos, nós podemos entender que trazemos dentro de nós esse mecanismo, essa orientação, esse mapa, essa ferramenta que nos leva até a iluminação. Se nós buscarmos dentro de nós, nós encontraremos um caminho seguro de elevação e de iluminação espiritual. Trazemos o homem novo dentro do homem velho. Trazemos o self para dentro do ego, essa máscara de eu que parece ser nós, mas que não somos nós. Diversas disciplinas como a psicologia, como a doutrina de Paulo, como a doutrina budista, todas convergem para esse caminho de profundidade no encontro do homem consigo mesmo. Que práticas podemos ter nesse sentido? Qual é o caminho prático para que isso aconteça? Nós temos no Oriente uma linha mais de interiorização através da meditação. No Ocidente nós temos a linha da interiorização através da oração. São dois caminhos fundamentais, se trilhados com sinceridade, com abertura de espírito. Lá na pergunta do Livro dos Espíritos de Allan Kardec aos luminares, onde ele obteve essa resposta de que um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo, a questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec insistiu um pouquinho mais e pediu, como estamos pedindo hoje, uma receita prática de como trilhar o autoconhecimento. E ali, na 919A, um apêndice da primeira pergunta, da primeira resposta, veio Santo Agostinho numa receita preciosa, dizendo assim: façam como eu fiz quando estive entre vós. Ao final de cada dia, passava em revista o meu dia e perguntava a mim mesmo se tinha aproveitado todas as oportunidades, se não tinha perdido alguma delas, se não tinha prejudicado ou ofendido alguém. Muito interessante a receita de Santo Agostinho, porque já nos projeta para no dia seguinte já fazer atitudes de reparação, de reconciliação, de perdão ou de pedido de perdão, sem deixar que os problemas e as questões se acumulem. Mas também muito interessante a receita de Agostinho, porque situa no dia a dia, no concreto, em cada situação que a vida nos apresenta, como o grande, o precioso caminho de elevação espiritual. Também é uma linha que coincide com diversas outras revelações para nos dizer do poder do agora, da riqueza do momento. Em Jesus está lá a receita: a cada dia basta o seu dia. Que nós tenhamos essa abertura e essa lucidez para encontrarmos nos desafios mais concretos de cada dia a melhor, a mais precisa receita, o fabuloso remédio, a maravilhosa lição. Dediquemo-nos de corpo e alma, livrando-nos das preocupações do passado, livrando-nos também das ansiedades do futuro, para dedicarmos-nos
ao agora as situações e oportunidades que a vida nos apresenta a cada segundo, tendo a certeza que ali está a maior riqueza para a nossa evolução, o melhor caminho. Não é um interessante desafio? Vale a pena pensar e se dedicar ao momento. Abertura de coração, lucidez e boa vontade, e nós descobriremos a cada dia pérolas preciosas. Muito bom dia para você, muito boas descobertas e lições para você. Grande abraço.